Às vezes, o maior sinal de que Jesus vive dentro de nós não é o que falamos, é quem nós enxergamos. Porque nós podemos falar de Jesus com convicção, podemos postar versículos, ter respostas prontas sobre fé, e ainda assim passar reto por nossos irmãos. No nosso dia a dia existem pessoas que se tornam invisíveis para nós, não porque elas não existam, mas porque nós estamos apressados, porque nós estamos focados, porque estamos cansados. E sem perceber nós treinamos o coração para olhar sem realmente ver. Só que Jesus nunca fez isso. Ele parava, ele percebia, ele se aproximava e muitas vezes a prova de que ele estava ali não era um sermão, era misericórdia. Hoje nós não estamos aqui para sentir culpa, estamos aqui para acordar, para pedir que Deus devolva sensibilidade ao nosso olhar e peso às nossas escolhas. Porque quando nós aprendemos a amar em silêncio, sem esperar nada em troca, o evangelho deixa de ser teoria e se torna visível. O problema é que muitas vezes a nossa fé fica só no bonito. Nós acreditamos na palavra, concordamos e até nos emocionamos. Mas na prática a nossa vida continua do mesmo jeito. Isso acontece porque é mais fácil ter uma fé confortável, uma fé que não atrapalha a nossa rotina, uma fé que cabe na nossa agenda, uma fé que não exige muito de nós. Nós até queremos ajudar, só que sem perceber escolhemos quando ajudar. Ajudamos quando dá tempo, quando não vai nos cansar, quando não vai nos envolver demais, quando isso não vai mexer com as nossas emoções, quando parece seguro. E às vezes também só ajudamos quando tem retorno. Pode não ser dinheiro, mas pode ser gratidão, elogio, reconhecimento, gente dizendo, nossa, que pessoa incrível. E aí mesmo fazendo algo bom, o nosso coração ainda está procurando recompensa. Só que o amor de Jesus não funciona assim. Jesus não amou porque era conveniente, ele amou quando era difícil, ele amou quando não tinha aplauso, nos amou quando ninguém queria amar. E quando dizemos que seguimos Jesus, isso precisa aparecer em algum lugar além das palavras. A verdade é, se nossa fé não nos move em direção às pessoas, a ajudá-las, ela está incompleta. Não porque nós precisamos provar algo, mas porque a fé de verdade sempre vira atitude. E se queremos deixar que as pessoas vejam Jesus em nós, deixar o perfume de Cristo exalar através de nós, precisamos sair do conforto e voltar para o simples, amar com ações. Então, se nossa fé precisa virar atitude, a pergunta é simples: por onde nós começamos? A resposta é que quase sempre nós começamos pelo que está mais perto, pelas pessoas que estão ao nosso redor, mas que a rotina faz a gente parar de notar. Quando nós falamos de pessoas invisíveis, nós não estamos falando só de casos muito extremos, mas sim das pessoas que passam pela nossa vida e que por algum motivo nós deixamos de enxergar de verdade. Às vezes são os invisíveis da sociedade, gente que trabalha servindo todo mundo e quase ninguém percebe. O porteiro, a moça da limpeza, o atendente, o motorista, o entregador. Nós cruzamos com eles, mas seguimos no automático. Nós dizemos bom dia sem olhar, nós agradecemos sem perceber que ali tem uma história, uma casa, uma luta. Outras vezes são os invisíveis emocionais, pessoas que estão sorrindo por fora, mas quebradas por dentro. Alguém de luto, alguém cansado, alguém que se sente sozinho, mesmo cercado de gente. E como essa dor não faz barulho, nós não notamos. E também existem invisíveis dentro da nossa própria comunidade. A pessoa nova que chega e vai embora sem ninguém conversar, a mãe que leva sozinho os seus filhos à igreja, o idoso que quase não recebe visita, e até mesmo o jovem que está se afastando devagar. Em Tiago capítulo 1, versículo 27, nos diz que a religião pura e sem mancha diante de Deus é esta: cuidar dos órfãos e das viúvas em suas dificuldades, e não se deixar contaminar pelo mundo. Repara como isso é simples e forte. Em sua carta, São Tiago não escolhe exemplos aleatórios. Naquele tempo, órfãos e viúvas eram pessoas muito vulneráveis. Gente que muitas vezes não tinha proteção, não tinha sustento, não tinha voz. Hoje os nomes podem mudar, mas a ideia é a mesma. Deus está falando do cuidado com quem está mais exposto, mais fraco e mais esquecido. E a palavra coloca esse cuidado como um sinal de fé verdadeira, não como uma atividade extra só para quando sobra tempo. Ele coloca como parte do centro. Se a nossa fé é real, ela aparece em como nós tratamos quem não pode nos retribuir. E tem mais. O texto também fala de manter-se limpo do mundo e dos desejos carnais. Isso não é sobre se achar melhor do que os outros, é sobre viver com o coração inteiro, sem vender a consciência, sem viver de aparência, sem chamar de fé aquilo que é só costume. A palavra não para no façam o bem como um conselho bonito. Ela vai mais fundo e faz uma pergunta que mexe com a gente. De que adianta dizer que tem fé se não tem obras? Tiago 2,14. Se um irmão ou uma irmã está sem roupa e sem comida e nós falamos, vai em paz, Deus te abençoe, mas não fazemos nada para ajudar, que tipo de fé é essa? É uma fé que fala certo, mas não se move. E aí vem a frase forte: a fé, se não tiver obras por si só, está morta. Segundo Tiago, versículo 17. Isso não quer dizer que nós somos salvos por boas obras, como se pudéssemos comprar o amor de Deus. Não. A nossa salvação vem pela graça, mas Tiago está dizendo outra coisa.
Quando Deus transforma o nosso coração, isso reflete do lado de fora. A fé verdadeira cria frutos e nós sentimos cada vez mais vontade de fazer o bem e amar o nosso irmão, porque é assim que Jesus nos ama. Um amor que não fica apenas nas palavras, mas nas ações. A maior prova desse amor por atitude é o sacrifício dele na cruz. E é aqui que muitos de nós precisamos de sinceridade, porque dá para manter uma aparência de fé e ao mesmo tempo continuar indiferente. Dá para cantar, orar, ir à igreja e ainda assim ignorar alguém com necessidade bem na nossa frente. Só que Jesus não nos chamou para uma fé de palavras, ele nos chamou para seguir o caminho dele. E o caminho dele inclui parar, olhar, ouvir e servir. Então, quando nós falamos amar os invisíveis, nós não estamos falando de um sentimento, nós estamos falando de atitudes pequenas e reais. Uma conversa, uma ajuda, um tempo, uma escuta, uma visita, um cuidado. Coisas simples, mas cheias de verdade. E a pergunta que fica é, como nós fazemos isso sem transformar o amor em show e apenas para aparecer? E Jesus também nos respondeu isso de um jeito bem direto. Em Mateus, capítulo 6, do versículo do 1 ao 4, ele diz para termos cuidado para não praticar a justiça na frente dos outros, só para sermos vistos. Ele dá o exemplo de, para que quando ajudamos alguém, não façamos para chamar atenção, façamos em segredo, e o Pai que vem em secreto nos recompensará, porque ele vê a intenção do nosso coração. Porque sim, dá pra ajudar e ao mesmo tempo querer aplauso. Dá pra servir e lá no fundo querer que todo mundo saiba. É a famosa frase, dá pra fazer o certo, mas com o motivo errado. E aqui é bom ser honesto, todo mundo sente essa tentação em algum nível. E o problema não é ser visto sem querer. O problema é quando você quer ser visto. É quando nossa motivação vira, olha como eu sou bom. Jesus está ensinando um caminho mais limpo. Amar porque é o certo. Amar porque ele nos amou. Porque alguém precisa desse amor. Amar sem precisar de plateia. Na prática isso pode ser bem simples. Você pode ajudar alguém sem postar. Fazer uma doação sem colocar seu nome. Chamar alguém para conversar sem precisar contar para os outros. Servir na igreja e não ficar esperando por reconhecimento. E fazer em secreto não é esconder o bem por vergonha. É proteger o coração da vaidade. É aprender a fazer diante de Deus. Se realmente queremos seguir os passos de Jesus e amar incondicionalmente, sem querer fazer show, nós precisamos de pequenos passos, mas verdadeiros. Você pode começar simples. Escolha uma pessoa invisível que você vê todos os dias. Pode ser no seu trabalho, na igreja, no prédio, na rua. Olhe nos olhos dessa pessoa, cumprimente com calma e se der, aprenda o nome. Isso parece pouco, mas para muita gente é raro. Você pode também dar um passo mais a fundo, criar uma conexão com essa pessoa e perguntar como ela tá de verdade. Só escutar sem pressa. Isso já é cuidado, e se caso a pessoa abrir uma necessidade, aí sim você pode pensar em ajudar ela de forma prática. Depois de fazer isso, você ainda pode fazer um gesto bom e concreto, e não precisa ser algo enorme. Você pode, por exemplo, levar uma marmita, pagar uma passagem, comprar algo básico, oferecer uma carona, ou até mesmo acompanhar alguém numa consulta. Uma ação simples, mas com respeito e amor. No fim, tudo que falamos nos volta para isso. Jesus nos viu primeiro. Quando estávamos perdidos, ele não passou reto. Estávamos longe, ele se aproximou. Quando ninguém estava apostando em nós, ele amou. E é desse lugar que nasce o nosso amor. Não para provar nada, mas porque nós fomos alcançados. Talvez hoje Deus esteja chamando você para uma fé mais simples e mais verdadeira. Menos fala, mais presença. Menos pressa e mais atenção. Menos eu e mais compaixão. E se você se identificou com isso, faça essa oração comigo. Senhor, abre meus olhos, tira de mim a pressa que endurece meu coração. Me ajuda a enxergar as pessoas como o Senhor enxerga. Me dá coragem para parar, ouvir e ajudar sem querer aparecer. Que a minha fé não fique só na fala, mas vire atitude. Em nome de Jesus, amém. Nós não conseguimos mudar o mundo inteiro hoje, mas podemos mudar o dia de alguém. E isso já é o Evangelho acontecendo.